Olá, seguidores do Brotas News. O nosso entrevistado de hoje é o empresário Edilson Campos. Boa noite, Edilson. Boa noite, Neto. Boa noite, internautas e seguidores do Brotas News. Obrigado pela oportunidade de estar dando essa entrevista. Edilson, muito obrigado por você ter aceitado aqui o nosso convite. E nós então vamos dar início agora à entrevista. A primeira pergunta é: quem de fato é Edilson Campos? Neto, Edilson Campos é nascido em Brotas, onde vivi até os meus 17 anos. Com 14 anos, fui trabalhar como ajudante de mecânico com Vilmar Rosa, meu primo. O objetivo naquela época era aprender a dirigir, razão pela qual eu fui trabalhar neste serviço de forma oferecida, porque eu precisava realizar o grande sonho da época, como eu te falei, o aprender a dirigir. Fiquei, Neto, até os 17 nessa função, 14 a 17, quando me mudei para Salvador. Lá chegando, não conhecia nada e arrumei um emprego que era para trabalhar como vendedor de porta em porta. Fiquei neste trabalho por 3 anos, quando consegui ser selecionado para uma empresa de grande porte, onde eu fiquei nela durante 5 anos. Graças a Deus e com muito esforço, a minha vida sempre foi com muito esforço, destaquei naquela empresa durante 5 anos que eu trabalhava no setor comercial. Tive também a oportunidade de conhecer quase todo o interior da Bahia na época, porque eu trabalhava como vendedor de viajante no interior da Bahia. Depois de 5 anos, eu comecei a perceber que eu precisava fazer algo diferente, porque eu sempre tive o sonho de crescer e tive, sem modéstia, a coragem de fazer diferente. Apesar de ter uma situação privilegiada na empresa, como eu falei, eu decidi que tinha chegado o meu momento. E aí procurei outras oportunidades onde eu pudesse me relacionar em Salvador e fui selecionado para ser gerente comercial do Banco Mercantil de São Paulo. Nesta função, desempenhei por 1 ano e meio, quando também, mais uma vez, eu entendi que eu podia fazer mais. A partir daí, resolvi empreender na área de condomínio, onde fiquei até hoje. Na verdade, eu não entendia absolutamente nada da área de condomínio, mas garanto para você que com 90 dias foi o tempo suficiente para mim compreender como funcionava. E, graças a Deus, em 1 ano e meio, eu já tinha 150 funcionários com carteira assinada. Em Brotas, eu fui vereador. Fizemos um trabalho propositivo, porque nosso objetivo era Brotas. Nesse trabalho, o que nós queríamos era a transparência das contas, como continua sendo o mesmo objetivo nosso hoje. Por esse motivo, a gente fez esse trabalho dentro de Brotas e, quando chegou no final do mandato, por estar ainda me estabelecendo em Salvador, eu percebi que não era possível a reeleição para o próximo mandato. Me coloquei em todo esse tempo à disposição dos prefeitos eleitos para poder ajudar a minha cidade, que é uma coisa que eu sempre fiz e faço sem pedir nada em troca, porque simplesmente eu gosto de fazer. Foi em Brotas, é em Brotas, onde eu me sinto realmente muito bem. Portanto, Neto, Edilson Campos é esse simples cidadão, humilde, sincero, honesto, que vos fala. Muito obrigado, Edilson. Vamos dar continuidade então aqui à nossa entrevista. A próxima pergunta é: Edilson, você é pré-candidato a prefeito de Brotas? Sim, Neto. Sou pré-candidato a prefeito. E vou lhe dizer por que
que eu decidi aceitar esta missão. Entendo missão porque todos nós, ou uma grande parte de nós brotenses, amamos Brotas. Eu sempre tive a vontade de fazer por Brotas e nunca medi esforço para que fizesse. Por esta razão, os amigos começaram a falar comigo por que eu não me candidatava. Eu achava que eu sempre podia ajudar e me coloquei à disposição, como eu já lhe falei, para que eu pudesse ajudar os prefeitos. Mas os amigos disseram o seguinte: Edilson, chegou uma hora que a gente tem que fazer. E hoje a pessoa é você, entendeu? E de repente eu resolvi analisar com calma e simplesmente conversei com a minha família, porque você não pode tomar uma decisão dessa sem simplesmente estar de acordo com a sua família, com os meus amigos, e me preparei para que eu pudesse deixar a minha empresa com os diretores e a minha filha e pudesse me dedicar de forma integral a esta nova função, a este novo desafio, que é fazer com que a minha cidade pudesse se reerguer, temos que dizer e temos que ser sinceros, no cenário da nossa região. Claro que eu sei perfeitamente que aquilo que eu me proponho a fazer, eu faço com toda a minha força e com toda a boa vontade. Eu não entro em nada para fazer pela metade. E a partir daí, eu comecei a estudar aquilo que era possível fazer na minha cidade se eu viesse a ser candidato. Perguntei, convidei especialistas, convidei técnicos que foram ao meu escritório me explicar como funcionava. Porque a minha experiência na área de recursos humanos é vasta, mas eu precisava entender como funcionava o poder público para que eu pudesse tomar esta decisão de aceitar o convite para ser pré-candidato a prefeito de Brotas. Por isso, Neto, eu sou sim pré-candidato a prefeito. Ok, Edilson, muito obrigado. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Edilson, como será a sua metodologia de campanha? Neto, a minha campanha será baseada na ética, na gentileza e no respeito aos meus adversários. Eu entendo que em uma cidade como a nossa, onde somos todos amigos, esta disputa deve durar exclusivamente até a eleição e deve ser uma coisa pautada na civilidade, na consequência e na cordialidade. Entendo que precisamos dar ao brotense a oportunidade de mudar a nossa realidade hoje, que é a divisão da cidade em dois grupos. Eu entendo e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que a população brotense entenda que nossa disputa vai durar até o dia 15 de novembro. A partir daí, seremos um único povo voltado exclusivamente para o desenvolvimento da nossa cidade. Uniremos força para que a gente possa simplesmente levar Brotas a um ponto de destaque no estado da Bahia. Tive o cuidado, Neto, de preparar e de encomendar um plano de governo onde eu pudesse fazer algo extraordinário no interior da Bahia, principalmente na Chapada Diamantina, em um plano de governo que seja viável de ser executado. Tenham certeza, vocês todos brotenses, que irei apresentar
um plano de governo feito por profissionais, mas com as informações de todos os brotenses, porque o plano será feito dentro da realidade de Brotas. E garanto para vocês que será, de acordo com a minha personalidade, um plano genuinamente democrático. Eu, por natureza, não sou ditador, não sou vaidoso a ponto de apagar as outras pessoas. Tenho a característica de, como gestor, gostar da crítica, porque é dela que a gente pode fazer as mudanças através da crítica, e eu brinco inclusive dizendo que o elogio só serve para levantar nosso ego. Quem faz com que a gente raciocine, com que a gente crie soluções, é a crítica. Infelizmente, coisa que nós vemos que é absolutamente proibido que se faça em Brotas. Como pode, Neto, um gestor não ser criticado? Portanto, a minha campanha será feita deixando bem claro que eu, Edilson, passarei, se eleito, a ser empregado do povo e passarei a dever satisfação ao meu povo. Portanto, a minha campanha, meu grande amigo, será feita, como eu comecei lhe dizendo, com ética, com elegância, respeito. Não, Neto, porque eu tenha qualquer preocupação, porque graças a Deus, na minha história, não tenho telhado de vidro, não tenho preocupação. A ética e a elegância sempre foi a minha forma de viver. Quando eu falo de elegância, não estou falando de elegância pessoal. Me refiro à elegância e à gentileza no trato com as pessoas. Porque elegante é tratar todo mundo da mesma forma. Todos são iguais, da pessoa mais simples à pessoa mais sofisticada. Se nós somos elegantes, nós damos tratamento respeitoso e igualitário a todos esses. Então, o norte da minha campanha será esse, meu amigo. Edilson, muito obrigado. Vamos dar então continuidade aqui à entrevista. Todos sabemos que você é empresário, né? E rolam umas perguntas na cidade, alguns boatos, que caso você não seja vitorioso nas urnas, você vai retirar as empresas daqui. O que é que você tem em mente? Qual que é o planejamento em relação a isso? Neto, este tipo de comentário provavelmente é alguém que não tem a compreensão do que seja abrir uma empresa, do que seja empreender. Para que uma empresa iniciasse em agosto do ano passado, foi necessário que nós fizéssemos antes um estudo para que a gente pudesse analisar o panorama da cidade e que a gente pudesse se convencer de que valeria a pena fazer o investimento em Brotas. Na época, não passava na minha cabeça, sobre hipótese alguma, ser candidato a prefeito. O que eu via, como empresário vê, é aquilo que ele pode fazer para dar o menor preço ao cliente e também a melhor qualidade. Fizemos o estudo e percebemos que era economicamente viável trazer a empresa para Brotas. Graças a Deus, respondendo à sua pergunta, Neto, eu posso lhe afirmar que tomamos uma decisão acertadíssima, que ao contrário de fechar a empresa, nós vamos simplesmente mostrar aos demais empresários da área de serviço em Salvador: é possível você ter uma qualidade de vida extraordinária, criar emprego e, acima de tudo, viver com qualidade de vida. Portanto, ao contrário, eu irei aumentar os meus investimentos em Brotas. Já tenho outros planejamentos
que irei mostrar, que irei deixar claro para Brotas, porque percebi, ao mudar para essa cidade, que era possível, para minha Brotas, que era possível trazer também outros investimentos. Portanto, eu posso lhe dizer que não irei fechar sobre hipótese alguma, e sim incrementar tanto as empresas quanto outros investimentos. Não há a menor chance de fechar as empresas em Brotas. Ok, Edilson, vamos continuar então a próxima pergunta. A sua experiência como administrador, e caso você seja vitorioso nas urnas, como você vai usar essa experiência para uma boa gestão frente à prefeitura? Neto, eu tenho 30 anos como gestor e trabalho basicamente na área de recursos humanos. Em Salvador, a gente chega a trabalhar com 300 comunidades. Nestas comunidades, em algumas delas, nós chegamos a ter 4.000 pessoas e no total atendemos 40.000 pessoas. Esse trabalho a gente faz com muita técnica, honestidade e praticidade. Deixo claro, Neto, que o sucesso que nós conquistamos numa cidade como Salvador, com 3 milhões de habitantes, não é meramente minha, é principalmente em função da motivação que nós damos à nossa equipe. Não se faz uma boa gestão se você não tiver uma equipe que tenha o mesmo objetivo. Naturalmente, que nós entendemos que para que isso aconteça, o líder precisa dar parâmetros claros. Eu reconheço que existe pequena diferença entre o público e o privado, porque a diferença maior é na sinceridade, honestidade e humildade. O entendimento da burocracia são dos técnicos. Um bom líder é aquele que contrata técnicos comprometidos e capacitados, os dá treinamento e liberdade para que ele possa desempenhar o melhor trabalho, mas que, acima de tudo, cobre resultado, porque precisa sim entregar ao munícipe aquilo que está sendo prometido agora na campanha. Portanto, a minha experiência, posso lhe garantir, que me faz com que eu possa também pensar, e lhe garanto que iremos fazer uma gestão de destaque no estado da Bahia. Certo, Edilson, ok. Vamos continuar então. Nossa redação mandou para sua assessoria 5 temas e para vocês escolherem 2 para a gente discutir aqui. Temas esse de campanha, de pré-campanha, na verdade, né? Então, vocês escolheram agricultura e turismo. Eu queria saber o que é que a gente pode esperar da sua pré-campanha em relação a esses temas. Queria que você começasse falando de um deles, por favor. Neto, a agricultura, posso lhe dizer que era o que mais me preocupava. Garanto, naturalmente, que eu não consigo, sendo sincero e honesto, ver este desenvolvimento da nossa agricultura. Do meu ponto de vista, o agricultor de Brotas precisava de profissionalismo. O nosso município, ele tem a grande parte da população no campo. Brotas é um município grande. Para um município grande, uma solução grande. Pesquisando e conversando com um amigo meu, ele me apresentou um projeto do governo federal capaz de atender quantos agricultores forem necessários. O que precisa, e nós vamos fazer, é simplesmente organizar, planejar
e preparar os funcionários para que eles possam fazer projetos dentro das normas do governo federal. Porque, Neto, o dinheiro existe. O que não é possível no poder público e, em particular, no federal, é que você vá com amadorismo. Veja que, em conversa com a alta direção da Secretaria de Agricultura, nós fomos informados que boa parte dos prefeitos chegam lá dizendo: o que é que você tem para mim? Quando, na verdade, o dever de casa tem que ser feito aqui. Portanto, nós iremos preparar projetos consistentes para atender à legislação federal. E digo mais, no caso da agricultura, nós iremos simplesmente garantir ao produtor que nós vamos escoar a produção dele. Diga-se de passagem, Neto, que do meu ponto de vista e do ponto de vista de qualquer pessoa que queira fazer com que as coisas aconteçam, é necessário que você una o público ao privado. Portanto, o poder público vai simplesmente fazer com que o produtor tenha a capacidade de produzir. Na parte do turismo, naturalmente, que é onde eu vejo uma oportunidade nova para que a gente possa movimentar o nosso comércio, porque eu entendo que nós precisamos, sim, duplicar o nosso comércio e, através do turismo, isso é muito possível. Nós estamos na Chapada Diamantina, mas as coisas não caem do céu para ninguém. Nós precisamos, em qualquer circunstância, ter pessoas preparadas, voltadas para aquela área, para que a gente possa simplesmente fazer com que nosso turismo ele seja destaque também na Chapada Diamantina, porque nós estamos numa área turística. É claro que a gente tem várias opções, como o turismo esportivo, como o turismo religioso, como o turismo de eventos, que graças a Deus nós já temos essa experiência. Então, é uma área onde nós sabemos que as nossas belezas naturais e que a nossa gentileza, que a elegância do brotense vai simplesmente fazer com que a gente possa fazer um trabalho diferenciado. Então, nessas duas áreas, eu lhe digo que nós vamos realmente colocar nossas forças para que a gente tenha um sucesso muito grande, porque elas são áreas que vão nos ajudar no crescimento da cidade, ok? Naturalmente que iremos atuar em todas as áreas. Estou respondendo aquelas duas que vocês destacaram para que a gente falasse. Ok, Edilson, queria aproveitar para te agradecer, né? Nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista e muito obrigado mais uma vez por você ter aceito o nosso convite, ter comparecido aqui na nossa redação, e eu queria que agora você fizesse as suas considerações finais. Neto, as minhas considerações finais é no sentido de dizer ao povo de Brotas, aos meus conterrâneos, que se esta missão me for confiada, eu irei fazer o máximo para que eu possa deixar o brotense orgulhoso. Farei tudo o que eu sempre fiz. Eu sempre procurei fazer, verificando os detalhes, na sua simplicidade, mas acima de tudo voltado ao resultado. Eu gosto de entregar o resultado. Eu gosto de cumprir a minha palavra. Portanto, se essa missão me for dada, o meu objetivo é fazer com que os brotenses possam se orgulhar da sua gestão pública, que os nossos funcionários, como eu falei, possam se orgulhar de serem funcionários da Prefeitura de Brotas e que a gente possa realmente fazer com que Brotas e Bacaúbas seja o destaque que eu tanto lhe falei durante essa entrevista. Eu gostaria, Neto, apenas de complementando, fazer uma mensagem, mandar uma mensagem para os nossos conterrâneos,
que é a nossa hashtag. Você quer, Brotas Melhora. Muito obrigado.